notícia em todo o Brasil. Ele chegou a insinuar que os mendigos deveriam ser eliminados. A repercussão foi tão grande que a Câmara Municipal foi invadida por manifestantes. E o vereador pode perder o mandato. Veja agora na reportagem da semana. Proibia o voto de mendigo. Uma declaração assustadora. O mendigo não tem que votar, o mendigo não faz nada na vida. Ele não tem que tomar atitude nenhuma. Aliás, eu acho que deveria ser até virar ração para peixe. O autor do discurso é o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, o Russo. Fica a gente trabalhando igual maluco pra esses caras. Eu não dou nada para mendigo, não adianta me pedir que não dou. Ainda vai trabalhar. Todo mundo, eu preciso trabalhar, eu levanto cedo, tenho que trabalhar, por que mendigo tem que votar? Eu acho que não tem que votar mesmo, não. O vereador, de 48 anos, está no primeiro mandato. Ele aproveitou uma sessão comemorativa dos 25 anos da Constituição Federal para expor o que pensava sobre uma antiga lei que não dava aos mendigos o direito ao voto. Agora o cara dá direito a mendigo? Para com isso. O discurso feito na Câmara de Vereadores no dia 8 de outubro foi divulgado esta semana na internet. A pacata cidade de Piraí, no sul fluminense, logo virou notícia em todo o país. Muitos eleitores se revoltaram. Ele não deveria falar uma coisa dessa, é um absurdo. Pode ser um mendigo, pode ser o que for, é um ser humano. Não importa a situação deles. A gente não dá dentro dele para saber o que ele passa. Eu acho que ele não tem respeito ao próximo e acredito que dessa maneira também ele não está apto para poder estar ocupando o cargo que ele ocupa no momento. No meio do discurso, uma expressão despertou a curiosidade dos eleitores. Aliás, eu acho que deveria ter até virar ração para peixe. O historiador explica, a expressão surgiu a partir de uma prática criminosa da máfia italiana. Uma das formas de eliminação de pessoas introduzida pela máfia era jogar os corpos na água. Porque na água, depois de algum tempo, muito pouco tempo, aquilo desmancha, não deixa provas, enquanto que enterrado, um momento ou outro pode ser recuperado aquele corpo e com um pouco de dificuldade pode ser identificado. Segundo Milton Teixeira, o mesmo teria acontecido há pouco mais de 50 anos no Rio de Janeiro. As vítimas seriam moradores de rua. Em 1961, o Rio de Janeiro estava recuperando a sua imagem, a capital tinha ido para Brasília, então havia uma preocupação do então governador de transformar o Rio de Janeiro numa cidade forte, numa cidade rica, numa cidade bonita, e nessa cidade bonita não havia lugar para mendigos. Então eles foram recolhidos, até aí nada demais, deveriam ter sido levados para instituições, mas depois ficou-se sabendo que muitos deles foram parar nos rios. Essa denúncia nunca foi totalmente comprovada, mas provocou um escândalo político que envolveu o então governador Carlos Lacerda. Quem vive na rua condena a discriminação. Ele vai falar que mendigo nem serve nem para comida de peixe. Como é que um homem, depois que ele ganha o voto, fala isso? Na hora da eleição, vem todo mundo concorrência pedir voto. E agora vem criticar a gente que estão na rua. Não sabe o momento difícil que a gente passa. Claudinei é ajudante de caminhoneiro, mas já morou nas ruas e também se sentiu discriminado. Muito ofendido. Muito. Eu não aceitei o que ele fez. Difícil de aceitar e difícil de entender. Em busca da explicação, fomos conversar com o vereador. Ele nos recebeu na Câmara Municipal de Piraí. A emoção tomou conta, falou mais alto. Eu não tive, assim, controle. Eu não premeditei em falar daquela maneira. Mesmo porque foi uma fala que surgiu naquela sessão. Não foi nada escrito, não foi discurso escrito, não foi nada disso. Foi uma fala que saiu e na emoção, infelizmente, eu errei. Falei coisa que não devia. Ele não faz nada na vida. Ele não tem que tomar atitude nenhuma. Aliás, eu acho que deveria ter até virar ração para peixe. Russo diz que o discurso foi influenciado por uma tragédia familiar. O irmão dele teria sido morto por moradores de rua. Por causa de uma família de mendigos que o meu irmão acolheu, me levou para o sítio dele. E pouco tempo depois, essa mesma família veio a matá-lo. Este pesquisador é ligado à defesa dos direitos humanos. Para ele, o discurso do vereador traduz o preconceito que alguns brasileiros têm em relação aos moradores de rua. A sociedade brasileira, de modo recorrente, tem uma visão discriminatória e criminalizadora dessa população. E a fala desse vereador, ela explicita isso, né?
ela explicita um tipo de pensamento da sociedade brasileira em relação a essa população, a população moradora de rua. A declaração contra os mendigos se voltou contra a família do vereador. A filha dele, de 11 anos, foi uma das vítimas. A minha filha me ligou que o professor de história dela estava falando na sala que eu tinha que morrer. E quando os amigos dela disseram, ela é filha do rapaz, desculpa, seu pai tem que morrer mesmo. Essa pessoa é difícil para o senhor falar disso? Essa pessoa, ela é estudada, preparada para educar. Foi mal. Eu sou um trabalhador, semi-analfabeto. Aí eu te pergunto, o cara quer que eu morra, né? Será que ele é melhor que eu? Pressionado, o Russo voltou à tribuna da Câmara, desta vez para pedir desculpas. Não tenho vergonha de dizer que estava errado. Acho que errar é uma coisa nossa. Desculpa. Acho que nós não temos que permanecer no erro. Mas errei. Estou aqui para pedir desculpas. E gostaria de ser desculpado. As palavras não convenceram este grupo de manifestantes. Houve tumulto e a sessão na Câmara foi suspensa sob vaias. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Piraí foi à Câmara vestida como moradora de rua. Ela quer a punição do vereador Russo. Enviamos um ofício para a Câmara Municipal pedindo que o presidente da Câmara tome providências em relação a esse vereador, né? E também enviamos uma documentação, uma denúncia para o Ministério Público, pedindo que o Ministério Público também tome as devidas providências. O vereador vai responder por quebra de decoro parlamentar. José Paulo será julgado de acordo com o regimento interno da Câmara e pode até mesmo ter o mandato cassado. Vira ração para peixe. Para este advogado, o vereador incitou a violência e pode responder criminalmente por isso. O fato, ele se torna gravíssimo, porque não só à luz do próprio Código Penal, no que diz respeito a promover ou fazer apologia para que as pessoas agridam ou cometam crimes contra esta população, mas, acima de tudo, a questão da responsabilidade política daquele que falou. Porque ele não fala do lugar comum, ele fala como representante do povo. Eu não dou nada para mendigo, não adianta me pedir que não dou. Se quiser, vai trabalhar. A polícia instaurou inquérito para apurar as declarações feitas pelo vereador. O parlamentar foi indiciado por apologia ao crime. Porque quando ele fez as declarações lá na tribuna da Câmara, dizendo que o mendigo, para ele, deveria virar comida de peixe, ração de peixe, ele indiretamente estava sugerindo que os mendigos fossem mortos e jogados no rio para virar comida de peixe. Isso é uma incitação ao crime, é uma incitação a que as pessoas pratiquem crimes. A pena para esse tipo de crime varia de 3 a 6 meses de prisão ou pagamento de multa. Este homem acredita que se o vereador dormisse pelo menos uma vez nas ruas, mudaria de ideia sobre os mendigos. Menos um dia, para ele saber o que é vida de rua, chovendo, nego sem lugar para ficar, vai fazer o que, meu Deus? Me emociona quando falo isso. Nossa equipe acompanhou durante vários dias uma família que passou a viver nas ruas. Não porque quis, e sim porque não teve alternativa. Veja como pai, mãe e filho lutam para superar